Senhor, não tem noção. Acabei de falar com todo mundo. Seu Pedro vai ter que viajar, Dona Maria tem que cuidar da mãe. E o João falou que vai ter que trabalhar. Todo mundo que eu convidei, todo mundo deu uma desculpa e escapou e ninguém vem. Então saia pelas ruas e bairros da cidade e busque os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Fiz assim como me pediste, mas ainda assim, existem lugares vagos. Então vá pelos caminhos e valados, e os forcem a entrar, para que minha casa se encha, porque eu vos digo, aqueles homens que foram convidados não tomarão da minha ceia. Quem vem a mim e não aborrece o pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. Boa noite. Não sei se você conseguiu entender, o Ministério de Teatro eles fizeram agora, e até agradeço a eles, que estão ajudando a gente com algumas ilustrações para você poder, a gente ir pegando a ideia do que vai ser dito. Mas foi mostrado aqui um pouquinho do momento que um rei convidou pessoas para um banquete. Muitos não aceitaram, dos convidados, e o rei mandou que fossem nas ruas, fossem nas vielas, chamar aqueles que teoricamente não haviam sido convidados. E aí terminou com um texto que eu convido você a abrir sua Bíblia, você que está aqui, você que está em casa, que é o texto base da mensagem de hoje, que é Lucas capítulo 14, verso 26, que são palavras de Jesus, que diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, a sua mãe, a sua mulher, o seu filho, ou ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Forte, né? A gente está em uma série de 3 quarta-feiras, semana passada, essa e a semana que vem, falando um pouquinho sobre discípulo, discipulado. O que é ser um discípulo de Jesus? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o chamado do discípulo, que algumas pessoas são chamadas por Jesus para se tornar um discípulo. Vimos que muitos se convidam, querem entrar, falam que vai seguir Jesus, mas tem motivos errados. E a gente foi levado a refletir semana passada sobre quais são os motivos por trás do nosso desejo de seguir Jesus. Semana passada falamos sobre o discipulado e o chamado. E hoje eu queria refletir com você sobre o discipulado e o indivíduo, sobre a nossa resposta. Jesus nos chamou, a gente aceitou, e agora? O que acontece com a nossa vida? A gente tem alguns programas de televisão, e eu não tenho TV a cabo hoje, o negócio ficou muito caro, só tenho Netflix, mas quando eu tinha, eu gostava muito de ver aqueles reality shows sobre coisas e pessoas que mudavam, se transformavam. Por exemplo, tinha um reality show chamado Extreme Makeover,
que era onde eles transformavam as pessoas. A Xuxa fez um negócio assim também quando era criança, mas era muito interessante. Eles pegavam as pessoas que eles, né, que escreviam, não, eu quero me transformar, e eles faziam transformações assim mágicas. Essa é a mesma pessoa, tá? Não parece, mas pode passar mais uma. Cortavam o cabelo, faziam cirurgia plástica, faziam maquiagem, pode passar mais uma. E foi um programa assim de transformação total. Fez muito sucesso nos Estados Unidos e teve várias edições. Um outro programa de muito sucesso também, pode passar, é a edição de casa. Fez tanto sucesso esse programa que eles falaram, vamos fazer uma de casa. E as pessoas escreviam falando, olha, minha casa está caindo aos pedaços, tal. E ia uma equipe de engenheiro, arquiteto e reformava a casa da pessoa em uma semana, se não me engano. Grandes casas foram reformadas ali, cada uma mais bonita que a outra. Um outro reality show que fez muito sucesso é O Maior Perdedor. Teve no Brasil também, onde as pessoas entravam e o objetivo era perder peso. E quem perdesse mais peso era o vencedor. E aí tem alguns exemplos de pessoas que participaram desse reality show nos Estados Unidos e como elas ficaram depois. Pode passar mais um? Um outro reality show que fez muito sucesso também foi esse aqui, Restaurante Impossível, onde um homem ele ia em restaurantes que estavam entrando na falência tal, e fazia uma transformação no restaurante e o restaurante virava outra coisa. Fez muito sucesso também. Esses programas, eles me fazem pensar em uma coisa. Nós, seres humanos, nós ansiamos por transformação. E as pessoas que escrevem para esses programas, elas têm esse objetivo. Não, eu ligo, eu mando uma mensagem, porque eu quero receber algo. A minha realidade hoje não é a realidade ideal e eu quero ser transformado. Eu quero receber um presente, um prêmio, mas eu quero viver em outra realidade. O que eu acho curioso é que muitos de nós, consciente ou inconscientemente, a gente que está aqui, você que está em casa também, muitas vezes a gente enxerga a religião como um desses reality shows. Se a gente parar para pensar, às vezes a gente aceita seguir Jesus por um motivo que pode não ser o melhor. Pensa, por que a gente vem à igreja no sábado? Será que é porque a gente ama estar na presença dos nossos irmãos, estar na presença de Deus? Ou será que é porque a gente tem medo de não ir, vai que a minha semana não é abençoada? Por que você separa aí, os que conseguem separar um tempinho para orar, para estar em comunhão com Deus? É por amor a Deus ou porque não? Se eu não fizer, posso ter um mau dia. Infelizmente, muitos de nós levamos esse nosso anseio de transformação, muitas vezes interesseiro, para o nosso relacionamento com Jesus. E semana passada a gente viu que é impossível ser um discípulo tendo interesses egoístas. E aí, pastor, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? A mensagem de hoje, lá de Lucas capítulo 14, ela é muito dura. É um texto difícil de entender. Jesus chega para os discípulos e fala, olha, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo e não aborrece o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos ou ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha só. Se alguém quer me seguir e não vai contra, não aborrece os seus pais, nem me segue. Como assim, pastor? Como entender esse texto? A Bíblia não diz para honrar pai e mãe. O que está dizendo aqui agora? Que eu tenho que brigar com minha família, que eu tenho que deixar para trás as coisas? Como assim? O que Jesus está querendo dizer com esse texto? E eu quero refletir com você nessa noite, nessa mensagem. Para você que abriu em Lucas capítulo 14, você vai notar que depois dessa afirmação de Jesus, Jesus conta duas historinhas, duas parábolas, que vão nos ajudar a entender o que Jesus estava querendo dizer aqui. Ele contou uma primeira parábola lá no versículo 25, que mostra que ele estava no auge da sua popularidade, muita gente seguindo, Jesus era popular naquele tempo. E aí muitas pessoas começaram a seguir Jesus por interesse. E aí Jesus olha para os discípulos e conta duas parábolas. Uma delas, ele fala de alguém que decidiu construir uma torre. E essa pessoa começou a construir, só que ela não planejou, e por isso ela não conseguiu terminar a torre, porque antes de construir, ela não pensou no preço que estaria, não planejou a sua construção, e por isso parou na metade. E aquela construção se tornou um motivo de vergonha. Depois Jesus contou uma outra parábola, que foi de um rei que estava se preparando para ir para a guerra, só que ele seria insensato se antes de ir para a guerra ele não sentasse e planejasse o que ele faria naquela guerra. Pastor, o que isso tem a ver com o texto que a gente leu?
Jesus, e essas duas parábolas mostram um pouco do interesse de Jesus ao falar as palavras duras que ele falou. Ele estava dizendo para toda aquela multidão que estava seguindo ele o seguinte: pensem bem antes de me seguir. Pensem bem. Pensem qual é o motivo pelo qual vocês estão me seguindo. Pensem, e esse exemplo é muito claro quando ele fala, olha, você vai construir uma torre, pensa antes de construir para você não ficar na metade. Você vai para uma guerra, pensa antes de ir para a guerra para você ganhar a guerra. E ele estava dizendo isso para os discípulos: pensem antes de se tornarem meus discípulos, para que vocês sejam discípulos de coração e pelos interesses certos, senão nem sejam meus discípulos. Jesus estava querendo peneirar aquela multidão que estava seguindo ele, e muitos pelos motivos errados. Tá, pastor, estou começando a entender um pano de fundo. Agora, vamos para o texto propriamente dito. Primeiro ponto que Jesus diz nesse texto é um se. Lá no verso 28, Lucas 14, verso 26, perdão, ele diz assim: se alguém quer vir após mim. Esse se já diz muita coisa. Por quê? Diz que o chamado, ele é uma escolha. Ninguém é obrigado. Você não é obrigado a ir à igreja, você não é obrigado a aceitar Jesus, é uma escolha. Se você quiser, pode aceitar. Jesus fala, se você quiser. O segundo elemento curioso é o você, porque ele mostra que a salvação é individual, o chamado é individual. Não importa a sua família, não importa a igreja que você faz parte, não importa, mas meu esposo é assim, ou minha esposa... Não, é individual. Quem quiser, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir. E aí a gente chega na parte mais difícil, que é, se alguém quiser me seguir, e tem algumas traduções que são bem duras. A minha tem uma tradução que diz, odiar. Se alguém quer ser meu discípulo e não odiar o pai, a mãe, ou os irmãos, ou a si mesmo não pode ser meu discípulo. Odiar. Pastor, o que isso quer dizer? A Bíblia tem algumas coisas que nos ajudam a entender isso aqui. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 10, verso 37, tem a seguinte passagem que diz assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim também. Que ajuda a gente a entender um pouco melhor. O paralelo desse texto, que é o texto de Mateus, Jesus está dizendo, olha, quem ama a sua família mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, eu preciso amar a minha família, mas antes eu preciso amar a Deus. E essa palavrinha odiar, naquele tempo, no contexto que Jesus estava ali no Oriente Médio, ela é usada como uma força de expressão, uma hipérbole, uma figura de linguagem forte para assustar as pessoas que estavam vindo, mostrando que não que elas deveriam não amar sua família, mas que deviam amar tanto a Deus, a ponto de o amor pela sua família ser algo, sabe, menor. Ou seja, ame bastante a sua família, mas muito mais ame a Deus. Uma outra questão interessante é em Gênesis 29, 30, que diz que Jacó amava Raquel e odiava Lia. A Bíblia traz a expressão odiava. E você lendo o contexto, você vê que ele não tinha um ódio por Lia, ele não era uma repulsa, mas ele simplesmente amava tanto Raquel que, em comparação com a Raquel, aquilo que ele sentia por Lia era algo, sabe, muito menor. O que esse texto está querendo dizendo é, me ame tanto, a ponto de o seu amor pelas outras pessoas, pelos seus familiares, ser comparado como um ódio ou algo muito pequeno em comparação com Deus. Ou seja, você não precisa amar menos a sua família, mas você precisa amar muito mais a Deus. Será que a gente ama a Deus com esse amor ardente, amor que a gente tem por um filho, por uma esposa, sabe? Essa saudade que às vezes você tem quando manda o filho para casa de um amigo, você fica em casa, cadê? Quero meu filho, quero reencontrar minha esposa. Será que a gente sente esse amor ardente por Jesus? A gente precisa aprender com isso e precisa crescer nesse ponto. Quem não ama a Deus muito mais do que sua família ou do que qualquer coisa desse mundo, não é digno de ser um discípulo de Jesus. Isso aqui mexe comigo, porque é forte para a gente. Jesus está dizendo que ele não quer nada menos do que o nosso amor intenso, completo e gigante por ele. Depois a gente entender um pouquinho esse verso, e acho que deu para entender um pouco o que Jesus está querendo dizer aqui, eu queria refletir com você no que implica ser um discípulo. Por que Jesus fala para a gente pensar bem? Por que ele fala para a gente, sabe, se é para seguir, segue direito. Se não, é melhor nem seguir. Por quê? Qual o motivo por trás disso? Existem 3 motivos. O primeiro
é que quando Jesus ele chama você para segui-lo, quando ele chama você para ser um discípulo dele, você precisa romper com tudo que ficou para trás. Sabe, não tem como a gente ficar em cima do muro. Não tem como se aceitar Jesus e ainda ficar ali, sabe? Mas minha velha... Sabe, o discipulado ele deixa tudo para trás. Ele larga o barco lá na beira do rio e segue Jesus. Ele deixa a coletoria de impostos, deixa o dinheiro na mesa e segue Jesus. O discipulado ele corta com tudo. Você tem que deixar tudo para trás. Será que a gente, ao decidir seguir Jesus, a gente não fica meio que olhando para frente, para trás? Será que a gente não fica com a mão aqui e outra mão ali, resolvendo as coisas que a gente quer resolver? Primeiro, o discipulado ele deixa tudo para trás. O segundo ponto interessante do discipulado, e é o foco dessa mensagem, é que quando você se torna um discípulo de Jesus, Jesus entra na frente de todas as nossas relações. E é isso que o texto está querendo dizer. Esse texto não está querendo dizer que a gente leu para você odiar a sua família, mas está dizendo que antes do amor pela sua família, você tem que ter um amor gigante por Jesus. Ou seja, entre mim e minha família, quem está aqui no meio? Jesus. Jesus, eu amo Jesus muito, amo minha família bastante. E através de Jesus eu vou chegar na minha família. O amor pela minha família passa por Jesus. Isso fala em relação a outras pessoas também. Eu posso amar as pessoas, mas primeiro o meu amor deve ser por Jesus, para que Jesus seja o mediador. Não adianta e a gente fala muito isso em casamento. Quinta-feira passada eu fiz um casamento, e a gente fala que o casamento, né, são três: o esposo, a esposa e Jesus. Porque não adianta eu querer me relacionar com a minha esposa diretamente. Eu sou pecador, eu sou falho, só vai sair faísca. Agora, quando eu coloco Jesus no meio, eu vou tratar a minha esposa como eu trataria Jesus Cristo. Ela vai olhar para mim e não vai enxergar o Vitor, ela vai enxergar Jesus Cristo. Queridos, todas as nossas relações, infelizmente, estão manchadas com o pecado. E todas elas carecem de um mediador. Jesus está dizendo que nenhuma relação, família, amigos, dinheiro, trabalho, qualquer coisa, tudo deve ser mediado por Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que estar entre tudo. Sabe por quê, gente? Porque relações sem Jesus no meio, e não é nem Jesus do lado, às vezes a gente fala um triângulo, né? Eu, minha esposa e Jesus, sabe? Jesus fica lá e a gente aqui. Não, é no meio, entre nós. Qualquer relação que você tenha com pessoas, com trabalho, com faculdade, que Jesus não esteja no meio, desculpa, isso é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque não existe relação direta. A gente não pode se relacionar com o mundo sem Jesus no meio, que a gente vai se perder. A gente não pode se relacionar com a nossa família sem Jesus no meio, porque a gente vai amar mais a nossa família do que Jesus. Jesus tem que estar no meio de tudo. Desde que Jesus veio à Terra, nenhum discípulo de Jesus tem a possibilidade de se relacionar sem Jesus estar no meio. Entre filhos e pais, entre esposo e esposa, entre o indivíduo e a sociedade, sempre vai estar Jesus. Quando eu vejo um mendigo na rua, eu falo, eu vi Jesus. Por isso que Jesus vai olhar e falar, vem cá, lembra aquele dia? Você fala que não me viu, mas eu estava lá, pedi pão, você não me deu? Quando eu vejo as pessoas, quando eu trato as pessoas, eu tenho que ver Jesus nelas, porque Jesus é o mediador dos meus relacionamentos. E quando elas olharem para mim, elas não vão me enxergar. Elas vão enxergar Jesus em mim também, porque Jesus está na minha frente. Sabe? 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, mas Deus amou o mundo, em João 3,16, de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não há amor verdadeiro ao mundo ou a Deus, se nesse meio não tiver Jesus. Jesus nos liga a Deus e Jesus nos liga ao nosso relacionamento com o mundo. Um exemplo muito interessante desse rompimento sabe, sem o mediador, é a história de Abraão. Abraão a gente conhece bastante. O pai da fé. E Abraão teve dois momentos assim muito fortes em que ele teve que colocar Jesus no meio. Primeiro, lá em Gênesis diz que apareceu, Deus falou para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Olha que interessante. Parece que Deus até dá uma cutucada. Ele fala, olha, sai do lugar que você está, do meio dos seus parentes. Deus ainda lembra que é difícil. Fala, ó, você está aí, sai de perto do seu pai, da sua mãe, sua irmã,
sua prima, que você ama tanto, pois Jesus ainda cita e vai para a terra que eu vou te mostrar. Gente, se entre Abraão e a sua família não tivesse a presença de Deus, não tivesse o mediador, Abraão não teria topado isso. Como assim? Sair da companhia dos meus familiares, sair de perto das pessoas que eu amo, ir para um lugar que eu nem sei. Será que você faria isso? Nesse momento, quando Abraão respondeu com a fé, ele estava dizendo para o mundo todo que antes da família dele estava Deus. E ele amava muito sua família, mas tinha uma pessoa mais importante ali. E por amor a Deus, que fez aquele mandado, ele obedeceu. E aí a gente conhece a história de Abraão. Um segundo momento muito interessante que isso aconteceu na vida dele foi que Abraão, o sonho dele era ter o quê? Qual era o sonho de Abraão? Ter um filho. Demorou, ele tentou dar um jeitinho brasileiro ali e tal, enfim. Mas no fim das contas, Deus deu um filho para ele. Imagina, o filho era a vida de Abraão. Cuidava do filho, se dedicava ao filho. O filho era o bem mais precioso que ele tinha. Era o objeto de amor maior que Abraão podia ter. E aí Deus aparece um dia e diz para ele fazer o que com o filho dele? Sacrificar. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Ele estava dizendo, Abraão, eu sei que você ama muito seu filho. Eu sei que a sua relação com seu filho tem um amor muito grande. Mas eu quero saber se entre você e o seu filho estou eu. Eu quero saber se eu estou aqui. Assim sendo, eu que estou diante do seu filho, estou pedindo para você oferecer aquilo que você mais ama, o seu filho. E Abraão, com dor no coração, ofereceu o seu filho. E aqui a gente vê, Abraão não odiava o filho, ele amava muito seu filho. Muito mesmo. Foi muito difícil fazer isso. Só que entre o seu amor pela sua família estava Deus. E aí olha que interessante, a Bíblia diz que Abraão levou Isaac, colocou sobre a mesa, quando foi sacrificar, um anjo segurou a mão dele, e o que apareceu para morrer no lugar de Isaac? O quê? Cordeirinho. Com Deus dizendo, filho, tem um mediador. Você não precisa resolver o problema do pecado, você e o Isaac. Eu vou colocar um cordeirinho no meio, que vai morrer no lugar de Isaac. Ou seja, tem um mediador. Por que a gente não é consumido? Por que a gente não morre se a gente é pecador? Porque existe um mediador. Jesus morreu por nós e quando Deus olha para o nosso pecado, ele vê Jesus Cristo. Se a gente o aceita, é claro. Abraão foi um exemplo em 2 vezes. Quando ele viveu esse amor do discipulado, deixando seus parentes e estando disposto a sacrificar o seu próprio filho. Porque antes das suas relações estava Deus, estava Jesus. Ou seja, o chamado causa um rompimento da gente com as relações que a gente tem. O chamado implica que Jesus vai estar entre todas as nossas relações. O chamado diz que as relações que a gente tem com o mundo, com pessoas, com familiares, que não tem Jesus no meio, são uma ilusão. E o discipulado diz que esse rompimento, ele precisa acontecer para que Jesus Cristo seja tudo que a gente tem. Não é fácil, gente, mas é um exercício. E Jesus está nos provocando através desse verso, para que a gente tenha um amor por Ele tão grande, mas tão grande, a ponto de o nosso amor por qualquer pessoa ou coisa desse mundo, por mais legítimo que seja, mas não possa se comparar ao nosso amor que a gente tem por Deus. Sabe, eu queria concluir essa mensagem com algumas lições. A primeira é para você e eu pensarmos muito bem por que nós seguimos Jesus. Por que a gente vem à igreja? Por que a gente faz o que a gente faz? Jesus, ele diz, filho, pensa antes de entrar na guerra. Pensa antes de construir uma torre. E ele está querendo dizer, filho, pensa antes de aceitar ser meu discípulo. Porque Jesus não quer metade de nós, ele quer a gente por inteiro. Se a gente aceita, decide se entregar a Jesus, se entrega de corpo inteiro. Larga tudo para trás. Vai ser difícil? Vai ser necessário um passo de fé? Vai. Mas, meu amigo, quando Jesus for tudo que a gente tem, aí sim a gente vai entender o que é viver pela fé. E aí sim a gente vai ver milagre. Às vezes a gente reclama, né? Não vejo milagre, só o pastor, vem pessoal lá de não sei onde contar história, né, bonita, e eu não tenho as minhas, sabe por quê? A gente fica escondido lá no fundo do exército, fica lá protegido, não. Vai para frente de batalha, vai para a linha de frente, se entrega, que você vai ver um milagre ali, na tua frente. Pense bem, quais são os motivos pelos quais você segue ou você quer seguir Jesus?
Segundo ponto, considere o preço, considere o custo. Terceiro ponto que eu quero deixar claro nessa noite. Saiba que ser um discípulo é uma aquisição, não só uma reforma. É algo interior, não só exterior. Não adianta só você mudar o seu exterior, mudar a sua maneira de pensar, ou de agir, ou fazer isso, ou não fazer aquilo. Não, se tornar um discípulo não é coisas que eu faço, mas é uma pessoa que eu sigo. Ser um discípulo de Jesus não é cumprir regras, mas é viver com Jesus dentro de mim. E aí eu vivo como Jesus viveu, não de uma maneira exterior, mas de uma maneira interior. Primeiro, pense no custo. Segundo, não apenas faça, mas viva. Não faça apenas ações, mas tenha um estilo de vida, porque Jesus Cristo está dentro de você. Terceiro ponto, inicie a sua jornada. Dê um passo de fé. Sabe, se Jesus está pedindo, filho, deixa isso, deixa para trás, dá um passo de fé, que eu garanto para você que você vai ver milagres, você vai ver Deus agindo na sua vida, você vai ver Deus, sabe, se mostrando de uma maneira incrível para você. E por último, saiba que embora a gente tenha que deixar muita coisa para trás, o que a gente tem na frente é muito melhor. É muito melhor. Embora ser um discípulo de Jesus seja se lançar num caminho de incerteza, de insegurança, sabe, de dificuldade, muitas vezes, mas aí sim você está num caminho de certezas, porque sua certeza não está em coisas, em pessoas, em dinheiro, em trabalho, está em Deus, naquele que é o mais confiável de todos. Sabe, se jogue nas mãos dele, seja um discípulo, aceita, deixa seu barquinho na água e vai embora, deixa o dinheirinho em cima da mesa e vai embora. Se jogue no discipulado. Tem um verso muito legal que eu acho, está em Marcos 10, 28, acho que tem, se puder colocar na tela por gentileza, diz assim em Marcos 10, 28, então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições no mundo por vir e na vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Olha que promessa maravilhosa. Parece que Jesus, esse texto tinha que ser colocado logo na sequência do que a gente leu, né? Pedro chega e Jesus, a gente deixou tudo e te seguiu. Jesus fala, pois eu digo para você, Pedro, e para qualquer um que deixar pai, mãe, família, casa, posses, campos, tudo para trás, que nessa vida ainda você vai receber 100 vezes mais de tudo que você perdeu. Eu sei que isso assusta um pouco, né? Soa meio teologia da prosperidade, mas não é não. Sabe o que Jesus está dizendo? Que embora nós deixemos para trás, talvez pessoas, talvez família, que talvez às vezes não aceite, embora quando você aceita seguir Jesus, você perca muita coisa pelo caminho, você ganha muito mais. Sabe por quê? Porque você ganha a bênção da comunhão. O cêntuplo de familiares, sabe por quê? Porque agora você não tem mais 3 ou 4 irmãos, você não tem mais apenas 2 ou 3 filhos, você tem uma família, você tem a igreja, você tem centenas, milhares, milhões de pessoas que seguem a Jesus, que são discípulos deles também e que agora se tornam sua família. Ou seja, embora a gente perca muitas vezes pessoas que a gente ama, que não entendam o que é seguir Jesus, quando você aceita seguir, você ganha 100 vezes mais de amigos, de familiares, de amor, de carinho, que é onde a igreja entra. Deus nos presenteia com a sua igreja, com o seu corpo. Sabe, gente, eu queria fechar esse momento com um apelo. Eu queria que você tomasse uma decisão nessa noite, uma decisão sincera de seguir Jesus. Se você já segue, você considera, pense, por que eu sigo? Se você ainda não segue, talvez algum visitante, alguém que está vindo à igreja pela primeira vez, ou que já vem, mas nunca tomou essa decisão, tome essa decisão hoje. Siga Jesus, se prepare para fazer esse compromisso com Jesus, se entregue a Jesus, se prepare para passar pela experiência do batismo. Mas não saia daqui essa noite sem tomar uma decisão. Eu vou fazer uma oração aqui da frente e antes dessa oração a gente vai ter um momento de oração silenciosa. Eu quero que cada um de nós, a gente coloque diante de Deus o nosso coração, a nossa necessidade e acima de tudo, a gente converse com Deus sobre quais são os nossos motivos. Converse e fale, Deus, será que
Se Deus pedisse, assim como pediu para Abraão, para você deixar tudo para trás e seguir ele rumo ao desconhecido, será que você faria isso? Eu acho que esse é um bom exercício para mostrar para a gente onde está o nosso coração. Se você não estaria disposto a deixar tudo para trás, nessa oração, fale isso para Jesus. Fala, Jesus, crie em mim esse amor, sabe? Dá esse amor, essa fé tão grande, a ponto de eu amar você muito mais do que qualquer coisa que eu amo nessa terra. Faça essa oração nesse momento, aceitando Jesus, pedindo que ele entre no seu coração, se tornando um discípulo e se entregando a essa vida incrível. Talvez obscura, talvez sem todas as respostas agora, mas eu garanto que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que o seguem é muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa tentar construir ou fazer. Feche seus olhos nesse momento. Faça uma oração aí do seu lugar, conversando com Jesus, confessando talvez os motivos pelo qual você tem seguido e pedindo que ele coloque um coração novo em você, para que a gente nessa noite se jogue no discipulado. Querido Deus, a gente está aqui nesse momento, nessa noite, muitos aqui na igreja, alguns em suas casas acompanhando a gente pela internet. E a gente leu um pouquinho hoje sobre quando Jesus disse para a gente, sabe, deixar tudo para trás e amar muito mais a Ti do que os nossos familiares ou qualquer coisa. Eu sei que para a maioria de nós que estamos aqui é um pouco forte isso, porque, sei lá, às vezes a gente não demonstra esse amor. Às vezes a gente diz que te ama, mas a gente não sente por você, às vezes, a mesma coisa que a gente sente por outras coisas, outras pessoas. Eu quero confessar isso do meu coração. Talvez de muitos que confessaram aqui também. Perdoa, Deus, nosso coração falho, pecador. Sabe, como a gente coloca nossa esperança em coisas tão vãs. A gente quer pedir perdão e quer, sabe, tirar qualquer coisa, por mais legítima que seja, mas a gente quer colocar o Senhor na frente de tudo e de todos. Por favor, Deus, seja o primeiro na nossa vida. Nessa noite a gente quer que você esteja na frente da nossa família, Deus, para que a nossa relação com eles tenha um mediador, que eles vejam Jesus em nós e que a gente ame eles e cuide deles, assim como se a gente estivesse fazendo com Jesus. A gente pede nessa noite que a nossa relação com o mundo, Deus, possa ter Jesus na frente. A gente não quer, sabe, se relacionar só por se relacionar. A gente não quer trabalhar por trabalhar. A gente não quer dinheiro só por ter dinheiro. A gente quer que Jesus esteja em tudo, Deus. Para que tudo que a gente fizer, a gente faça como se estivesse fazendo para você. A gente confessa os nossos pecados e talvez até as nossas intenções erradas. Quantas vezes a gente faz o certo pelo motivo errado? Quantas vezes eu e alguns que estão aqui, a gente vem à igreja, a gente guarda, sabe, várias coisas que a gente aprendeu, mas muitas vezes isso não está no nosso coração, Deus. Nessa noite a gente quer deixar tudo isso e quer se jogar, Deus, no discipulado. A gente quer ser um seguidor do Senhor. A gente quer largar tudo, Deus, e ir para frente da batalha. Cuida da gente, abençoa a nossa vida, faça milagres na nossa vida e que o Senhor seja tudo, tudo, tudo que nós temos. Nessa noite, Deus, decisões foram tomadas aqui. Pessoas que já te seguiam, refizeram esse compromisso. Pessoas que não te seguiam ainda, sabe, estão com esse desejo de te seguir. Que essas pessoas sejam abençoadas. Que elas se preparem, que logo, logo a gente esteja cada vez mais perto, vivendo a alegria e a bênção do discipulado. Nós nos entregamos em tuas mãos. Abençoe a nossa noite, abençoe todos que aqui estão e todos que estão nos acompanhando pela internet. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso mediador. Amém. Amém. Amém.